Amados irmãos, lemos em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20, versículos nos quais Jesus trata a respeito dos falsos profetas. Os irmãos devem notar ou lembrar-se que a cada sexta-feira nós escolhemos um texto diferente para lermos para a igreja em relação ao assunto que está sendo ministrado. E os irmãos podem perceber pela leitura de todos os textos já lidos aqui a cada sexta-feira que a Bíblia está repleta de textos que são verdadeiras previsões, vaticínios a respeito do surgimento de líderes ou de falsos líderes. Aqui Jesus os denomina falsos profetas. Lá nas cartas de Paulo a Timóteo ele diz homens amantes de si mesmo. Lá na carta de Pedro ele diz falsos mestres ou falsos doutores. Então os irmãos percebem que sempre a Bíblia faz menção desses indivíduos que surgiriam no contexto da igreja do Senhor antes do arrebatamento, antes dela ser arrebatada para o céu, como pessoas que têm uma postura ligada ao povo de Deus. Profeta é uma categoria de pessoas muito conhecida do povo de Deus, mestres também, não é? E líderes religiosos, enfim. Mas, amados irmãos, tudo que nós temos lido nesses textos da palavra de Deus, nós vemos claramente a palavra do Senhor revelando o verdadeiro caráter e as reais intenções desses falsos líderes que surgiriam no seio da igreja do Senhor antes dela ser arrebatada, conforme já afirmamos. Aqui Jesus trata a respeito dos falsos profetas, mas ele já havia falado neste mesmo capítulo a respeito daqueles que profetizavam em nome dele, profetizam, digo, em nome dele, expulsam demônios, curam enfermos em nome dele, e no entanto não terão acesso ao reino de Deus quando ele, o Senhor, retornar. Por que é que essas pessoas, esses líderes, mesmo demonstrando ter tanta autoridade espiritual, de forma que expulsam demônios, curam e profetizam em nome do Senhor, não é? E até os seus sinais acontecem. O mais interessante, o que mais deve chamar a nossa atenção, é que os sinais que esses falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, eles realizam, ou eles dizem que vão acontecer, realmente muitos acontecem. Glória a Deus. E é isso que mexe com a cabeça de muito crente menos informado em relação à palavra de Deus. Então nós estamos estudando o movimento neopentecostal brasileiro com o objetivo de esclarecer os irmãos, de também orientar os irmãos, a igreja, para que os irmãos não se equivoquem, não pensem ou não confunda alho com bugalho. Tem nada a ver, não é? Usando ainda um outro ditado popular, não como gato por lebre, pensando que é lebre. Gato é uma coisa, lebre é outra. Apesar de, depois que está assadinho, os dois se parecem muito. Glória a Deus. Então, para os nossos irmãos que estão vindo a este culto pela primeira vez, ou a este estudo pela primeira vez, estamos com esse tema, o movimento neopentecostal brasileiro. Já vimos muita coisa, muita informação, não é? Muitos esclarecimentos, e ainda tem muita terra, muito chão para se andar. Nós vamos avançar, não vamos tratar a respeito do que já vimos, vamos só avançar. Muito bem, vamos avançando, vamos ganhar tempo. Isso aqui já foi material que já estudamos. Tudo material ou matéria que estudamos aqui desde quando iniciamos nas sextas-feiras. Ok, isso.
Vamos lá. Minutinho só. Minutinho aí. Isso aqui. Então nós estamos com a terceira onda, ou fase de implantação do do pentecostalismo brasileiro, e aí já envolvem, a terceira onda já envolve os neopentecostais. Os neopentecostais, os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, né, o que significa essa expressão, o que é que ela quer dizer. Neo é novo, né? Pentecostal, novo pentecostal, ou novos pentecostais. Não são os pentecostais tradicionais. A referência aqui não é mais aos pentecostais tradicionais, representados pela Assembleia de Deus principalmente. Também não são mais os pentecostais de transição, aqueles que surgiram a partir de 1950, 1960. Não são mais esses. São os novos pentecostais, que têm novas doutrinas, novas práticas, novos costumes e uma nova forma de ser pentecostal. Apesar de que os neopentecostais, a maioria deles não aceita o batismo com o Espírito Santo. Como é que pode ser pentecostal sem ter essa marca, que é o batismo com o Espírito Santo, que sempre foi a marca que identificou os pentecostais, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Os pentecostais, eles são caracterizados, os primitivos pentecostais, no caso representado pelas Assembleias de Deus, eles têm como principal característica o batismo com o Espírito Santo. Mas os neopentecostais, eles negam isso aí. Eles têm um outro entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo. E eu ouvi o líder da maior igreja neopentecostal brasileira, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, o seu líder e fundador, Bispo Edir Macedo, dizer que as línguas estranhas que os crentes falam na Assembleia de Deus são demoníacas. Não foi ninguém que me disse. Eu ouvi ele dar esse depoimento, não é? São línguas malignas, demoníacas. Quer dizer, isso se constitui, irmãos, numa verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmãos, a terceira onda ou fase de implantação do pentecostalismo no Brasil está relacionada aos neopentecostais. Eles iniciaram a partir de que data? 1970 até os nossos dias, e pelo que parece, eles vão ainda estar aqui entre nós por muito tempo, certo? A partir de 1970 surgem então novas igrejas chamadas ou consideradas pentecostais pelos seus fundadores, mas não semelhantes aos pentecostais tradicionais. Quais são as ênfases dos neopentecostais? A teologia da prosperidade e o exorcismo. Exorcismo é a expulsão de demônios, né? Expulsar o demônio. Então, as principais ênfases do movimento neopentecostal brasileiro, ainda hoje, são essas aí. A teologia da prosperidade, que veremos lá na frente o que é que isso significa, o que é que ensina. Muitos irmãos aqui já sabem, outros ainda não sabem, por isso que estamos aqui para informá-los. E o exorcismo, não é? O exorcismo também sempre esteve presente entre os pentecostais tradicionais e entre os pentecostais de transição, mas não era enfatizada essa questão de expulsar demônios. Isso surgiu mais com os pentecostais de transição,
Igreja Deus e Amor, como vimos aqui a semana passada, não é? Brasil para Cristo, quadrangular, e especialmente a Igreja Deus e Amor, que fazia campanhas, e ainda hoje faz campanhas, desafiando o povo a trazer endemoniados para dentro do templo, para eles expulsarem, certo? Então isso foi sempre uma postura da Igreja Pentecostal Deus e Amor, trazer, né, convidar o povo para trazer endemoniados para os demônios serem expulsos. Jesus mandou isso, orientou nesse sentido, irmão, a igreja, ir buscar os demônios? Quando se lê o Novo Testamento, nós não vemos isso. Nós não encontramos Jesus dizendo, ide e busca os demônios e expulsa todos eles. Não. Jesus mandou sair pelo mundo pregando o evangelho a quem? A toda criatura. E dentro dessa pregação do evangelho, Jesus assegurou aos discípulos que 5 sinais aconteceriam. E um dos tais era expulsar demônios. Expulsar demônios. Então, expulsar demônios sempre fez parte do movimento pentecostal tradicional, histórico, da Assembleia de Deus. Mas nós nunca convidamos ninguém para trazer demônio para dentro dos nossos templos, para dentro dos nossos cultos, para a gente expulsar demônio e tal. Não. Nós pedimos para os irmãos convidarem aqueles que não são crentes, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para receber Jesus como seu Salvador. Porém, se alguma dessas pessoas chegar entre nós e vir com demônio, e aqui o demônio, né, se manifestar nessa pessoa, nós o expulsaremos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, não é? Expulsaremos ele. Então, o movimento pentecostal brasileiro, no nosso caso, também cria e crê, certo? E pratica o exorcismo, a expulsão do demônio, não como os neopentecostais. E a teologia da prosperidade foi uma teologia surgida, então, já praticamente com eles, porque nem os pentecostais tradicionais, nem os pentecostais de transição davam ênfase a essa teologia, certo? A expressão máxima no Brasil, dos neopentecostais, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Está havendo uma confusão aí, irmãos, no slide. Deixa que eu passo, tá? Os irmãos estão adiantando aí o assunto. Deixa que eu controlo aqui, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos em seguida a precursora influente do neopentecostalismo. Quando se diz precursor, é aquilo que vem antes. É aquilo que chegou antes, que vai adiante. Por exemplo, João Batista foi o precursor de Jesus, ou seja, abriu o caminho para Jesus passar. Então, em relação ao neopentecostalismo, a principal ou a precursora influente para que ele surgisse, esse movimento, porque quando nós falamos de neopentecostalismo, nós não estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de um movimento entre igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas. Então, a precursora influente foi a Igreja de Nova Vida, do bispo Robert McAllister, que veio do Canadá e se instalou, veio como missionário e se instalou na cidade do Rio de Janeiro. E aqui já no Brasil, ele muda, ele rompeu, ele era filiado à Assembleia de Deus canadense, e quando chegou aqui no Brasil, na década de 1960, ele rompeu com a Assembleia de Deus. Por que foi que esse homem rompeu com a Assembleia de Deus? Porque ele trouxe costumes diferentes e também doutrinas e práticas. Ele trouxe consigo na sua mala práticas, costumes e doutrinas que as Assembleias de Deus brasileiras não adotavam e nem aceitaram. Então ele não encontrou espaço dentro do pentecostalismo da Assembleia de Deus, e aí ele rompeu com a nossa igreja em 1960. E aí ele fundou a Igreja de Nova Vida, que é uma igreja neopentecostal. E ele foi considerado, essa igreja é considerada um
pioneira de um pentecostalismo de classe média, menos legalista. O que é que quero dizer com isso aqui? Que a pregação deste homem, do bispo Roberto McAllister, ela se voltou para as pessoas de classe média. Ou seja, enquanto os pentecostais tradicionais se voltaram para os pobres, para os menos favorecidos, o Robert McAllister, já com essa ideia de prosperidade, ele se volta para a classe média, onde se tem mais dinheiro. Então a ideia dele era ganhar pessoas para Jesus com condição financeira. Para tanto, ele se tornou mais liberal e menos legalista, principalmente em relação a usos e costumes. Enquanto a Assembleia de Deus conservou os seus usos e costumes, ele relegou a questão dos costumes a um segundo plano, se tornando assim um líder mais liberal neste sentido. Leiam ali, por favor. Mudanças. Quais foram as mudanças que a igreja cristã de Nova Vida provocou no pentecostalismo tradicional quando ela surgiu, quando o Robert McAllister afundou? Aí nós temos 3, mas tiveram outras também. Essas são as principais. Vamos lá. Até então, os pentecostais de transição, eles faziam uso do rádio, não é? Davi Miranda, o Manuel de Melo, a turma da Igreja do Evangelho Quadrangular, os líderes da Quadrangular, eles, isso em 1960, 1950, 60, eles passaram a usar o rádio para pregar o Evangelho e promover o nome de suas igrejas. Com o surgimento dessa primeira igreja, que tem um caráter já neopentecostal, então se passou a usar a televisão como meio de comunicação do Evangelho, que não foi muito bem quisto, muito assim, a princípio não foi muito bem sucedido o uso da televisão, porque na época, 1960, 1970, pouquíssimas pessoas tinham televisão, praticamente só de classe média para frente. Por isso que a pregação dele se voltou para o povo da classe média, até porque naquela época só quem tinha televisão era pessoas da classe média, que tinham um poder aquisitivo maior, e a televisão era um artigo de luxo quando surgiu aqui na década de 60 e 70, né? Então, também outra característica dentro das mudanças, que foi a primeira igreja pentecostal a adotar o episcopado no Brasil. O que é isso, episcopado? É aquilo que se denomina bispo. Bispo. Não se usou mais o título pastor. O título pastor foi substituído pelo título bispo, não é? Bispo, que não deixa de ser um título eclesiástico com fundamento no Novo Testamento, mencionado no Novo Testamento. Mas as igrejas pentecostais, como também as tradicionais, e aí eu me refiro a batistas, presbiterianas e outras, elas, não, mesmo sabendo que o termo bispo está ou é mencionado no Novo Testamento, é uma palavra sinônima para identificar o pastor, é uma das palavras que identifica o pastor, as igrejas pentecostais e tradicionais não quiseram fazer uso desse título bispo. E a razão foi uma só: para não confundir a cabeça do brasileiro, muito católico, em relação ao bispo da Igreja Católica. Só por isso. Só por isso. Então, mesmo sabendo que é um título bíblico, neotestamentário, as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, e as igrejas históricas tradicionais, não adotaram esse título para os seus líderes, o título bispo, para não confundir a mente dos crentes brasileiros, que, por ser uma nação muito católica,
iam confundir as coisas. Bispo católico, bispo evangélico. Então, passou a ser usado, ou exclusivamente passou a ser usado o título pastor. Mas aí, quando o Robert McAllister, ele funda a Igreja de Nova Vida, para ele se destacar, escute bem isso, para ele se destacar dos demais líderes evangélicos, então ele se autodenomina bispo. Bispo Robert McAllister. E aí ele passa também a denominar assim aqueles ministros que ele ordenava ao ministério. Então, ao invés de chamar pastor, ele chamava bispo, certo? Então, depois nós vamos encontrar outras igrejas neopentecostais adotando este mesmo título de bispo para os seus líderes, né? Robert McAllister, ele foi o mestre, foi o mentor de 2 líderes de projeção nacional ainda hoje. Quais foram eles? Vamos lá, irmão, está aqui. Eu quero que vocês acompanhem, irmão. Vamos lá. Edi Bezerra de Macedo e o outro é o famoso R.R. Soares. Esses 2 cidadãos, eles foram discípulos do Robert McAllister, certo? Foram treinados por eles, não é? Por isso que o Edir Macedo se autodenomina bispo e também aquela liderança da alta cúpula da Igreja Universal também é são chamados líderes lá de bispos. Aqueles que têm uma função menor são chamados de pastores, não é? E os que vêm abaixo dos pastores são chamados de obreiros e obreiras. Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, ele se auto-intitulou missionário, e eu explico por quê. Quando eles saíram da Igreja de Nova Vida e resolveram fundar a Universal do Reino de Deus, e aí eu estou me referindo a Edir Macedo e ao R.R. Soares, quando eles iniciaram a Igreja Universal do Reino de Deus, eles, cada um tiveram ideias diferentes, planos diferentes em relação à igreja que eles estavam iniciando. Enquanto Edir Macedo enfatizava mais a questão da prosperidade, da cura, da libertação de demônio, o R.R. Soares tinha uma visão mais evangelística, uma visão mais de pregar realmente o evangelho, apesar de que já estava, não é, com a sua mente cheia das ideias do Robert McAllister, das ideias de prosperidade, do mestre dele. Mas ele tinha mais essa ideia de evangelização. E aí ele se autodenominou missionário, porque missionário é aquele obreiro que leva a palavra, que prega o evangelho. Então a ideia dele ainda hoje é essa, pregar evangelho. Você pode perceber que nos programas do R.R. Soares, quando ele pede dinheiro, ele enfatiza a questão da necessidade de evangelizar o mundo e não de ser uma troca, uma barganha com Deus, como na Universal. Porque na Universal eles ensinam, você traz tudo que você tem e Deus também lhe dará tudo em dobro. Então fica relegado a um outro plano a questão da evangelização, certo? Mas mesmo o R.R. Soares com essa ideia de evangelizar o mundo, quando nós vamos analisar o trabalho que eles fazem de evangelização, é um trabalho voltado mais para a teologia da prosperidade do que para a salvação de almas. É de cura, é de libertação e de prosperidade, não é? Eles falam sobre salvação, eles falam sobre perdão, sobre o sangue de Cristo, mas não com tanta ênfase, certo? Estou me referindo ao R.R. Soares. E lá na Universal eles não falam nada de doutrinas, eles só falam da prosperidade. Vamos ver aqui se funciona. Travou aqui, dá um toque aí, por favor, irmão. Isso. Precursores da teologia da prosperidade. Nós falamos há pouco que os
pregadores da Igreja Cristã de Nova Vida, principalmente o seu fundador, ela que foi a precursora, tinha já essa ideia de teologia da prosperidade. Quem foram os precursores da teologia da prosperidade? Os dois principais, tiveram outros. Os dois principais foram esses dois cidadãos, todos dois americanos. Essex Kenyon, que foi o pioneiro, foi ele que, lá nos Estados Unidos, teve as primeiras ideias em relação à teologia da prosperidade, foi ele que elaborou a teologia da prosperidade, e o seu discípulo, Kenneth Hagin, que foi o divulgador. Enquanto um elaborou as ideias, o outro se encarregou de divulgá-las pelo mundo, no meio evangélico. Dá outro toque aí, querido. Foi demais. Volta lá. Ok. É que nós colocamos aqui, eu acho que vocês estão passando o que eu não mandei. Mas deixa como está, para ver como é que fica. Ok. O próximo slide aqui é sobre o Essex Kenyon. Volta lá, irmão, no slide anterior. Isso. Sobre esse cidadão aqui. Ele nasceu em 24 de abril de 1867 e faleceu em 19 de março de 1948. Foi um pastor norte-americano da Igreja Batista Nova Aliança. Ele também foi evangelista e escritor. Seus livros tiveram grande influência sobre Kenneth Hagin, fundador do movimento Palavra de Fé, sendo uma inspiração ideológica para o referido movimento que culminou nas evoluções filosóficas dos neopentecostais. Esse cidadão converteu-se aos 17 anos numa reunião de oração metodista, só se tornando membro aos 19 anos, em janeiro de 1886, e deu seu primeiro sermão no mesmo ano na Igreja Metodista. Afastou-se gradualmente da fé, tornando-se agnóstico. O que é um agnóstico? O agnóstico é aquela pessoa que admite que existe um ser superior, mas este ser, que pode ser Deus, pode ser um outro personagem qualquer, não se relaciona com o ser humano. Então, do agnosticismo para o ateísmo é só questão de um passo. Então, ele se converteu quando era jovem, depois afastou-se e se tornou agnóstico. Passou a negar tudo que ele tinha aprendido em relação à fé, à Bíblia, a Deus, ao Espírito Santo, à igreja, tudo ele passou a negar. Porém, ele retornou já aos 26 anos de idade, não é? E foi cooperar com um missionário muito famoso, chamado Adoniram Judson, que evangelizou na Índia. E nesse período que ele cooperou com Adoniram Judson, ele voltou a abraçar a fé cristã e também alegou que tinha uma chamada para o ministério para ser pastor. Só que esse cidadão, nesse período que ele afastou-se da fé cristã, ele enveredou por muitas ideologias. Ele transitou entre o ocultismo e também uma doutrina teosófica chamada ciência cristã. A ciência cristã é uma mistura de espiritismo com paganismo. Então ele leu muita coisa dessas falsas religiões no tempo que ele teve afastado. E quando ele retorna para a igreja, então ele vem para a igreja com a sua cabeça eivada de doutrinas pagãs, doutrinas esotéricas, doutrinas místicas, principalmente da ciência cristã. Porque a fundadora da ciência cristã era uma senhora chamada Mary Ed Black. Ela ensinava que a doença não é real, que a doença só existe na cabeça das pessoas. E que você se afirmar com toda convicção, com toda segurança, que a doença que você está sentindo no seu corpo não existe, a doença vai desaparecer. Ainda hoje a ciência cristã ensina isso, que é uma
ideologia anticristã, apesar de ser denominada ciência cristã, ela é anticristã, é antibíblica, é espírita, é sincretista e é pagã. Então, ele quando voltou para a igreja, para o evangelho, ele voltou com essas ideias. E ele passou a ensiná-las. Passou a ensiná-las entre o povo evangélico lá nos Estados Unidos. Não diga que você é doente, ou que você está doente. Negue a existência da doença, mesmo que seja um câncer, um problema cardíaco, seja o que for. Negue isso na sua mente e a doença vai desaparecer do seu corpo. Com o passar do tempo, ele misturou essa doutrina teosófica pagã com algumas doutrinas bíblicas, e o resultado foi a teologia da prosperidade. Que a teologia da prosperidade, nós vamos ver com mais detalhes, ela ensina que o crente não pode ficar doente. Não pode ficar doente. E que o crente também não pode ser pobre. Nós veremos isso mais adiante com detalhes, certo? Então ele foi, esse cidadão aqui, o Kenyon, ele foi o elaborador dessa doutrina, dessa teologia, entre aspas, teologia da prosperidade. E ele espalhou isso nos Estados Unidos, essa doutrina, se espalhou através do outro que foi discípulo dele, o Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, que foi o principal divulgador da teologia da prosperidade, certo? Da prosperidade. Muito bem. Kenneth Hagin, eu não sei se os irmãos poderiam conseguir aí tentar ver o slide correto. Porque tem aqui alguns slides que eu quero que a igreja veja, e nesse que vocês estão passando, a igreja não vai ver. Foi o último que o Agrimeron levou. O último. Vamos lá. Não é esse não. Por favor, me traz aqui o pendrive. Canta aí um corinho, irmãos. Eu quero que vocês acompanhem. Canta um corinho. A único... Consagramos todo o nosso ser a Ti. Então, amados irmãos, enquanto eles consertam lá, vejam bem aqui o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele é o divulgador, é considerado o divulgador da teologia da prosperidade. Certo? Então, escute. Ele nasceu no Texas, nos Estados Unidos, em uma cidade chamada McKinney, em 1917. Só que quando ele nasceu, os médicos diagnosticaram, escuta a história desse homem, diagnosticaram que ele tinha uma deformidade congênita no coração e que também era portador de leucemias, câncer no sangue. Então ele já nasceu fadado a morrer. Ninguém na casa dele era crente. Ninguém. Seus pais não eram crentes, ele era recém-nascido. Mas ele conseguiu viver assim, apesar de ter sido desenganado pelos médicos, ele conseguiu viver doente até os 16 anos de idade. E aí ele testifica, ele afirmava, que aos 16 anos de idade, já bastante combalido, fraquinho, perto de morrer,
Uma noite ele recebeu a visita de Jesus. Jesus o visitou no leito da enfermidade e o curou da enfermidade, daquelas duas enfermidades, do coração e da leucemia. E o Senhor disse para ele: olha, você tem que dizer que está curado, mesmo sem sentir a cura. Isso foi a afirmação dele. Então ele passou a dizer a todo mundo que vinha visitá-lo: Jesus já me curou. E as pessoas perguntavam: como é que Jesus já lhe curou? Se você continua aí prostrado, doente, entre a vida e a morte. Não, essa doença não existe em mim, não. Estão lembrados da doutrina do outro? Que a doença só existe na mente, que o câncer não existe no corpo, só existe na mente. Pare de pensar no câncer que ele desaparece do seu corpo. A doutrina era essa. Então, Kenneth Hagin, ele diz que Jesus o visitou mais 2 vezes e na terceira vez Jesus fez a obra completa na vida dele. Ele levantou-se e passou a frequentar a igreja batista. Só que depois, em contato com crentes da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, ele creu na doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ele creu na doutrina do batismo com o Espírito Santo e passou então a buscar o batismo com o Espírito Santo. E nessa busca ele alega ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Ainda não é esse, irmão Edinaldo? Não é esse, não. Vá lá, Grimerão, por favor, dá uma mãozinha lá, meninos. Só tem um no pendrive. Só tem um. Só tem um. Aquele que eu salvei. Tá? Porque senão os irmãos não acompanham aqui o que eu estou vendo aqui no que eu preparei para a igreja. E é muito interessante que os irmãos vão ver. Muito bem. Então, Kenneth Hagin, ele passou a ser membro da Assembleia de Deus, batizado com o Espírito Santo. Só que, na Assembleia de Deus, ele não encontrou espaço para as suas crenças, porque ele já tinha recebido, já tinha lido os livros do seu mestre, já tinha lido alguns livros e ele absorveu os ensinos desse cidadão, do Kenyon. E, em razão disso, ele não encontrou espaço na Assembleia de Deus americana. E aí ele fundou uma igreja, intitulada Igreja Verbo da Vida. Quem já ouviu falar na Igreja Verbo da Vida? A Igreja Verbo da Vida é uma igreja oriunda dos Estados Unidos, cujo fundador é o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin não fundou somente a Igreja Verbo da Vida para propagar a teologia da prosperidade, como também fundou o curso Rema. Curso Rema. Quem já ouviu falar no curso Rema? Muitos irmãos. É um curso que, segundo eles afirmam, é um curso para estudo da Bíblia. Qual é o significado da palavra Rema? Alguém sabe? Rema é uma palavra grega, de origem grega. Rema é a palavra falada, a palavra de Deus falada. Então, tudo que você falar em nome de Deus, com fé, acontece. Então, você chega numa loja de carro, você está liso, não tem um centavo no bolso. Aí você entra com fé naquela loja de carro e chega lá no carro mais bonito, mais imponente, o mais caro, põe a mão em cima e diz assim: eu decreto que é meu. Eu decreto que é meu. E tem pessoas tão estúpidas, irmãos, que levam isso a sério de uma forma tal que uma pessoa que frequentou essa igreja e abandonou-a porque sofreu decepções lá, ouvindo essa doutrina na Igreja Verbo da Vida, a palavra falada, a palavra decretada, o rema de Deus, estava desempregado, cheio de dívidas, mas aí ele saiu da igreja crendo no seguinte: para eu ganhar dinheiro, eu tenho que ter um carro. E Deus vai me dar um carro bom. Aí foi direto numa loja. Foi direto numa loja.
Chegando na loja, escolheu o carro mais bonito, pôs a mão em cima e decretou: este carro é meu, em nome de Jesus. Chamou o gerente e disse: me dê a chave desse carro. O gerente, pensando que ele queria experimentar o carro, sentiu o carro, entregou a chave. Quando entregou a chave, ele ligou o carro, saiu da loja. E o gerente: moço, mano, saiu, foi embora. É algo até engraçado, cômico, né, irmão? Mas foi verdade. O gerente acionou a polícia, ele foi abordado, preso, e quando ele chegou na delegacia, ele disse: não, este carro me pertence. O gerente disse: como, moço? O senhor não deu um centavo. Ele disse: mas eu já decretei. Eu já decretei que ele é meu. E ele, no mundo espiritual, é meu. É meu. Volta lá os outros slides, irmão. É esse aí. Aliás, é não. É não. É não. Parece que hoje vocês não acertaram mesmo, viu? Parece que só eu vou ver o que está aqui hoje. Eu acho que o programa aí tá com algum problema, Grimarão. Vamos seguir. Bem, vê se você consegue ajeitar, mas não é esse não. Elimine esse, delete esse, porque só tem um no pendrive. Muito bem, vamos lá. Então o irmão: é meu, não é meu, é meu, não é meu. O delegado disse: e você está baseado em quê? Para alegar que esse carro é seu. Ele disse: na palavra de Deus. A palavra de Deus me ensina que tudo que eu decretar, tudo que eu tomar posse pela fé, será meu. Esse carro já é meu no mundo espiritual. Já ouviram essa expressão? Isso já existe no mundo espiritual. Já é seu no mundo espiritual. Não existe isso, irmão. A Bíblia não fala de no mundo espiritual as coisas já ser suas, não. A Bíblia não ensina isso. De forma alguma. Então, o delegado entregou o carro ao gerente, o gerente levou o carro para a loja e o irmão voltou para casa de pé. Voltou para casa de pé, certo? Porque o decreto dele não valeu absolutamente nada. Agora vocês acertaram. Volta lá, vamos passando. Isso. Vamos lá. Volta. Isso aí. Muito bem. Ok. Passa o próximo slide. Qual é a principal igreja do movimento neopentecostal? Você sabe? Já falamos. A principal igreja do movimento pentecostal é a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela propaga a teologia da prosperidade. O que é que ensina a teologia da prosperidade? O que é que ensina a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, a Igreja Universal do Reino de Deus ensina que a teologia da prosperidade é uma teologia cujo fundamento dela está unicamente na fé e não na Bíblia. O fundamento da teologia da prosperidade está na fé e não na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que a teologia da prosperidade, ela é muito questionada. Vamos lá, o próximo slide. Os ensinos, vamos lá. Teologia da prosperidade ensina que o crente tem que ser próspero e rico. E que o crente não pode adoecer. O crente não pode adoecer. Vamos lá, pode passar o próximo slide. Ser crente é sinônimo de riqueza, prosperidade e saúde? Sim ou não, irmãos? Ser crente é sinal de prosperidade e riqueza?
Saúde? Hã? Claro que não. Não é. Mas quando se chega na igreja universal, na igreja internacional da graça de Deus, na igreja mundial, na igreja Paz e Vida, em outras igrejas neopentecostais, é o que você ouve. E tem aqueles que são mais ousados, aqueles pregadores que são mais ousados lá. Eu, de vez em quando, sintonizava no rádio um pregador da Igreja da Graça, chamado Bispo Reverendo João Batista. Alguém já ouviu o Reverendo João Batista? Hã? O Reverendo João Batista, ele é um caso assim, já um exagero dessas doutrinas da teologia da prosperidade. Não é? Ele convidava as pessoas, dizia assim: venha para a igreja que eu vou libertar você. Eu é quem vou te libertar. Venha para a igreja e eu vou tirar a pobreza da sua vida. Eu vou tirar a miséria da sua vida. Venha para a igreja que eu vou arrumar um casamento bom. E aí ele dizia muita coisa. Muita coisa mesmo, né? Vamos lá. O crente tem que ser rico ou abençoado, irmãos? O crente tem que ser? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor faz o quê? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não é? Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, foi para enriquecer ou foi para ir para o céu? Foi para ir para o céu. Cuidado quando você for pregar o Evangelho para as pessoas. Quantas vezes um crente com a cabeça cheia de teologia da prosperidade, de ensinos, não é? Contrários à palavra de Deus, que ele ouviu no rádio, que ele ouviu na televisão, ele chega para o pecador, está doente, está lá no leito do hospital, né? Entre a vida e a morte. Ele diz assim: aceite Jesus, que Jesus lhe levanta desse leito aí. Jesus vai. Olha, se você aceitar Jesus, Jesus vai lhe curar. Jesus vai te tirar desse leito. Aí a pessoa que não quer, irmão, está entre a vida e a morte, com uma proposta dessa, uma promessa dessa, hein? Ah, levanta logo as duas mãos. Se pudesse até os dois pés, levantava também, aceitando Jesus. E aí a pessoa ora lá, tal, e no outro dia vai visitar o doente. Quando chega, a cama está vazia. Aí o crente diz assim: graças a Deus. Eu não disse que se ele aceitasse Jesus como Salvador, ele ia sair desse leito? Cadê o paciente que está aqui? Morreu ontem à noite. Olhe, meu amigo, aceite Jesus como seu Salvador, que essa mulher ruim vai mudar. Ela vai deixar de ser ruim. É o marido que quer ver a mulher transformada, aceita Jesus. Quando chega em casa, a mulher diz: você não dorme mais aqui nessa cama, suma-se. Você agora achou pouco, ainda se tornou crente. Olhe, venha ser crente, que Jesus vai lhe dar um emprego melhor. No outro dia, o indivíduo é demitido. Irmãos, a pregação do Evangelho de Jesus deve visar única e exclusivamente a salvação do pecador e a promessa de uma morada no céu. Você não diz amém, não? Amém. Pregação do Evangelho é isso, irmão. Não prometa para ninguém que você vai pregar Evangelho, um casamento, uma noiva, um noivo, um carro melhor. Não, você vai deixar de andar nessa
nessa bicicletazinha velha, nesse fusquinha velho. Ó, Jesus vai lhe dar uma BMW, né? Que o irmão, pregando o evangelho, disse isso para o pecador. O pecador, coitado, nenhuma bicicleta velha tinha, andando a pé, sofrendo. E o irmão pregou para ele e disse, olha, se você der um passo para Jesus, Jesus vai dar 2 para ti. E era na época que o Paraty, aquela modelo Paraty, tinha surgido. Ah, o homem disse, agora tá bom, vai ser bom. Eu vou dar um passo para Jesus, ele vai me dar 2 para ti. Então, aceitou Jesus, né, na conversa do irmão, mal esclarecida, mal explicada. E haja o irmão, o cidadão esperasse para ti, nenhuma, nem 2, nem nenhuma. Então, amados irmãos, essas doutrinas explicadas, ou digo, ensinadas nessas igrejas neopentecostais, a doutrina da teologia da prosperidade, elas geram frustração, decepção. As pessoas se sentem lesadas, eu digo, prejudicadas. E é um desserviço às igrejas evangélicas, porque quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa que sofreu uma decepção nessas igrejas neopentecostais, quando você abre a boca para falar de Jesus, essas pessoas decepcionadas dizem assim, olha, não venha para cá não com esse negócio de evangelho, de crente, de prejuízo, que eu fui na conversa e levei um prejuízo tão grande no mundo, eu dei meu carro, minha casa, dei tudo, só não dei a mulher e o menino porque não podia, mas dei tudo que tinha e sofri um prejuízo terrível. Então é um desserviço ao evangelho, não é? É trabalhar contra o evangelho de Jesus, Ah, pastor, mas o senhor está falando só de casos negativos, porque na televisão a gente vê as pessoas dando testemunho dentro de carrões, de escritórios suntuosos, de casas bonitas, dizendo, olha aqui, a chave, foi aqui na igreja fulana, na igreja Beltrana, que Jesus me fez prosperar, eu era um miserável, pobre, desgraçado, não tinha nada, não é? E agora estou rico, estou viajando de avião e tal, etc. E aí, pastor, o que é que o senhor me diz disso? 99,99% é teatro aquilo ali. São pessoas contratadas. Não estou dizendo isso sem fundamento, não. Eu tenho fontes seguras e não é fonte de internet, não. São fontes seguras, pesquisas em mestrado e doutorado de sociólogos, antropólogos, que para fazer suas teses e dissertações, pesquisaram, foram a fundo e depois transformaram em livro essas teses e dissertações. Então eu tenho fontes seguras. Tenho um livro, dentre vários, intitulado Templo, Teatro e Mercado. Templo, Teatro e Mercado é o título do livro. É um estudo profundo. E eu até recomendo você comprar esse livro. Ele não é evangélico, o autor dele não é evangélico. Esse livro é resultado de uma tese de doutorado. Um livro com mais de 400 páginas. Esse cidadão, o autor desse livro, fez uma pesquisa em loco. Foi aos templos, conversou com obreiros, com pastores, com bispos, com frequentadores, com pessoas decepcionadas, com pessoas que tinham documentos. Ele colocou tudo no livro. Eu ontem recebi um livro intitulado também de uma tese de doutorado, de um homem descrente, do Rio Grande do Sul. Uma tese intitulada A Igreja Universal e Seus Demônios. Ele fez também uma pesquisa a fundo a respeito de tudo que a Igreja Universal ensina sobre demônio e quanta farsa, e quanta mentira, e quanta coisa maquiada, planejada, traçada, projetada para iludir as pessoas menos esclarecidas. Amados irmãos, nós vamos prosseguir na próxima sexta-feira, certo? Eu disse que temos muito terreno. Na próxima sexta-feira nós prosseguiremos, tá certo? Vamos estar de pé em nome do Senhor. Isso aqui está sendo um verdadeiro seminário. Um verdadeiro seminário
sobre o neopentecostalismo. A irmã Milene Dayana Melo está presente? Ali, por favor, irmã Milene. A nossa irmã, ela congrega lá na sub do Jardim Alagoas. O presbítero Fábio não está presente. O irmão Flávio conhece. Irmã Milena. Glória a Deus. Por favor, irmã Milena, fica aqui. Se volta e ir lá para a igreja. Essa irmã, ela congrega já há 1 ano e pouco em nossa subcongregação do Jardim Alagoas. O diácono Flávio está aqui, conhece, dá testemunho por ela, né? Seu esposo está ali, já é crente, também vai ser batizado, já fez a profissão de felar. A igreja aprova o batismo desta irmã. Amém? Deus abençoe, querida. Então, pode voltar lá para o seu lugar. Todos os irmãos que vão ser batizados deverão estar lá no local do batismo 1h da tarde. Então os irmãos das subcongregações, aqui lá no Alto da Conceição, Jardim Alagoas, Acácia, deverão coordenar a ida desses irmãos das suas próprias congregações. Certo? 1h da tarde, todo mundo tem que estar lá, no mais tardar 1h30, para que não haja atraso. Não haja atraso. Amém. O presbítero Guimarães está informando que estarão sendo batizados 21 irmãos. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus. Graças a Deus. É sinal de trabalho lá dos irmãos que dirigem as subem, as irmãs visitadoras, o trabalho das irmãs que oram, dos irmãos que pregam, convidam. Isso é uma bênção. A igreja do Senhor crescendo, aumentando o número dos discípulos. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por esse número maravilhoso. Amados irmãos, nós estamos em andamento com o nosso projeto Neemias, que é para a compra do ar-condicionado, a central aqui. E muitas pessoas já contribuíram, inclusive o pastor da igreja, estou com carnê contribuindo também, minha esposa, e falta ainda muitos irmãos contribuir. Nós queremos, irmãos, no mais tardar, em fevereiro, março, no mais tardar março, já está aqui funcionando, certo? Com isso aqui climatizado, que o ar-condicionado vai ser uma etapa de um projeto que nós estamos aqui com ele. O próximo passo vai ser melhorar essas bancas, acolchoando elas ou trocando elas por cadeiras acolchoadas. Tirar essas bancas de madeira, de plástico, tudo acolchoadazinha. E eu sei que os irmãos contribuem com dízimos e ofertas. Uma parte a gente administra aqui, outra parte segue para a sede para a administração geral. Porque todos os meses estão sendo inauguradas nas periferias aqui da cidade, pequenos templos. Olha, irmão, são templos construídos em grotas, favelas, em cada lugar. Outro dia o pastor José Antônio desceu mais de 200 degraus para inaugurar um templo num buraco lá embaixo. Só vai lá a Assembleia de Deus, irmão, porque o interesse da Assembleia de Deus são as almas. Amém, irmão? Lá não vai universal, não vai graça, não vai nada.
tem dinheiro, irmão. Lá só tem as almas pobres, carentes de Jesus. Então, o pastor outro dia desceu mais de 200 degraus, teve que subir. Ele disse que foi, para descer foi fácil, mas para subir foi parando. Ele já tem 82 anos, parando, descansando, mas ele desceu num dia de chuva, à noite, desceu tudo, foi inaugurar um templo. Então, parte da renda daquilo que os irmãos contribuem fica aqui, é administrado por aqui. 30% no muito, 70% segue para ser distribuído para toda a capital, construção de igrejas, manutenção e tantas outras nessas cidades, certo? Então, amados irmãos, eu louvo a Deus por vocês, pela vida de vocês, louvo a Deus por aqueles que já pegaram o carnê. Quem não pegou o carnê pode pegar. Falta alguém? Alguém está faltando pegar o carnezinho? É uma contribuição, não é uma contribuição milionária não, irmão. É uma contribuição de R$10 por mês. R$10. R$10. São 10 parcelas de R$10. Você vai contribuir com R$100 durante 10 meses. R$10 a cada mês. Para nós climatizarmos a nossa igreja. Para num calor desse, você não ficar aí sufocado. Certo? Então, quem não pegou, por favor, pega aqui com o presbítero, Agrimeron. Esse dinheiro está sendo depositado numa conta da igreja. Inclusive no próprio carnê tem o número da conta na capa. Se você quiser também pegar o carnê e fazer o depósito direto na conta, também pode. Não tem problema, certo? Apenas tem que nos informar para nós irmos controlando esse depósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Mais alguma coisa? Quantos necessitam das orações? Domingo, a última escola dominical do ano. Não deixe de vir. Não é? À tarde não teremos nenhuma atividade aqui, será o batismo nas águas lá dos nossos irmãos. E à noite, o grande culto das senhoras. As irmãs estão aí organizando o culto das senhoras, irmã Edilene com as irmãs. Não é? Vai ser o culto das senhoras. E os senhores vão dar glória a Deus misturado com aleluia. Amém, irmão? Glória a Jesus. Amém. E terça-feira, 31, a partir das 21 horas, vamos começar o culto de virada do ano. Aqui todo mundo, ninguém vai atrás de fogo de artifício não, viu, irmão? Aquele negócio ali do paganismo, está lá os adoradores da Iemanjá, tudo de branco, jogando flor no mar, jogando não sei o quê, e o crente lá, abestalhado, olhando para os fogos de artifício. Você venha para a igreja. Venha para a igreja, buscar ao Senhor, passar o ano na presença de Deus. Você não sabe o que é que o novo ano trará, não é? Para muita gente esse ano foi só de bênção, de vitória, amém. Mas o próximo ano pode ser só de prova, de luta e de adversidade. Você tem que estar aqui nos pés do Senhor, não é? Para muitos foi só um ano de luta, de tribulação, tanto prejuízo, mas o próximo poderá ser, não estou dizendo que vai ser não, poderá ser um ano de bênção, para Deus cobrir todo o mal que você teve que enfrentar. Amém? O transporte eu vou precisar de voluntários, irmãos que possam cooperar, principalmente os obreiros que tenham carro, possam cooperar conosco para levar os irmãos daqui, os daqui para o local. Tá certo assim, irmãos? Eu não vou pedir para ninguém dizer quem vai, quem não vai, vou pedir apenas que quem tem carro nos procure para se prontificar para levar os irmãos e trazer de volta. Amém? Amém. Falando nisso, irmãos, nessa questão de fogo de artifício, há poucos dias atrás, pessoas curiosas, que gostam de tudo estar de dentro olhando e vendo. Aqui num bairro aqui da cidade, afastado, um tiroteio e tal, a irmã estava dentro de casa, quando viu os estampidos da bala, saiu dentro de casa, correu na rua para ir ver o que era os tiros de perto. Uma bala veio, atingiu-a na cabeça, ela ficou lá, morreu. Certo? Então, irmãos, é aqui o lugar do crente. Amém? Como é que as irmãs do Louvor Perene cantam, Marcial? O lugar de todo crente é onde? É nos pés do Salvador. Amém?